Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Estamos começando um projeto novo, fundamentado numa máquina, dá para dizer assim, secular. São os velhos cataventos. O design da nossa peça certamente não é igual aos cataventos tradicionais, mas eles são sugestivos, ok, gente? Então, esse sistema nosso será empregado na geração de energia, porque é um sistema que se adequa bem a regiões de poucos ventos. Vou mostrar para vocês, o tema é vasto, teremos que fatiar os vídeos, como fazemos de costume, né? Para não ficar um vídeo chato. Vídeo 01, 02, daí por diante, até que o coloquemos para rodar. Então hoje é o primeiro passo, vamos ensinar como fazer de forma caseira e tentando assim elaborar de forma tal que fique o mais fácil possível para ser compreendido. Ok, gente? Vamos ver então como vai ficar? Vamos começar então pela parte teórica. Como fazer? Material empregado: anel, ou aro, como você quer chamar, de moto, diâmetro mais ou menos 400 milímetros. O que empregamos tem 452 de diâmetro. Estamos falando de medida aproximada. Cantoneira L, 1/8 por 3/4. Barra chata, 1 1/4 por 3/16, ou cantoneira L de 2 por 1/8. Varão de construção 5/16. Pás. Em relação a pá, não vamos nos estender nesse vídeo, porque elaboramos um modelo de pá que ainda vai ser submetido a teste. Então, quando estas forem testadas, aí sim, aí no vídeo 02 a gente já mostra sua eficácia ou ineficácia. Aí a gente migra então para um outro formato de pá. Eixo barra roscada, de preferência 5/8, mas se você quer fazer alguma coisa e já tem o eixo, então vamos explicar a respeito desse, de como você adaptar. Mancal fabrico caseiro. Barra chata 1/8 por 5/8 para conter as pás. É uma aliança em volta do conjunto geral para que as respectivas pás não percam o seu 30 graus de equidistância, porque estamos falando de um conjunto 12 pás. A visão geral do projeto: as cantoneiras que vão conter as pás, que já comentamos que ela é 1/8 por 3/4. Ela tem furos a 80 milímetros num lado e 150 do outro. Comprimento. Esse é um formato de pá que pode ser usado no futuro, porque a de hoje estamos aproveitando chapa PVC como experimento, que é um material barato, tínhamos aqui na sucata. Então o PVC é 200 de largura, então vamos fazer o experimento com este. Se não lograr êxito, ou seja, se não atender a necessidade, a gente migra então, como foi dito, para a chapa galvanizada, mais ou menos 400 de largura na parte maior, e na menor, a mais estreita, precisa ser 100 milímetros, para não montar na outra, para não haver sobreposição. O comprimento das pás, 800 milímetros. Então vamos começar o fabrico do aro e como colocar o eixo central. Lembrando a vocês que o que vamos apresentar não tem muito a ver com o que fizemos. Por quê? Porque o que fizemos, já tínhamos essa peça. Então fizemos um aproveitamento. Então a forma como vamos apresentar o nosso projeto, que no caso esse Hora Mostrando, será muito mais simples que esse. Porque nesse caso empregamos 6 raios de um lado e 3 do outro. Repito, aproveitando o material existente. Mas no caso em questão só precisa 8 raios, ou seja, 4 de um lado e 4 de outro, para o projeto Hora Mostrando. Vamos usar esse aro de bicicleta só para exemplificar, porque o ideal, na minha opinião,
é naquele tamanho, mais ou menos 400 milímetros. Mas se você optar por trabalhar com um aro de bicicleta, precisa lembrar que ele precisa ser de ferro, porque vai haver necessidade de solda. E se você, repito, empregar aro de bicicleta, que é bem maior que aquele, as dimensões, no caso das peças que vão conter as pás, precisa ser outra. Assim como as pás também teria que ter outra dimensão. Então, se desenvolverem conforme que vamos mostrar, não há margem para erro, porque tudo já foi calculado e já iniciado. Então, esse aro de bicicleta é só para exemplificar como vocês vão encontrar esse centro. Esse tubo, se você vai trabalhar com um eixo de 5/8, que é igual a 16 milímetros, arredondando valores, esse tubinho central precisa ter a mesma medida do eixo, a não ser que você coloque outro tubo por dentro e faça bucha. Então esse tubo precisa, repito, ter o diâmetro do eixo que você vai usar e a mesma altura do aro. Então, como proceder para colocar os raios? Você coloca em cima de uma tábua que necessariamente não tem que ser essa largura. Ela pode ser mais estreita, contanto que você consiga aprisionar a buchinha à parede do tubo, ou seja, a espessura precisa ser bem considerável para quando soldar não rasgar. Ideal que tenha uma espessura aí de no mínimo 3 milímetros, de 3 a 5 milímetros é ideal. Ou se você quiser gastar mais um pouco, manda usinar uma bucha com o interno de acordo com o seu eixo e o diâmetro externo. É só você fazer com que fique 5 a 6 milímetros de espessura. Nisso, estamos falando disso, espessura aqui. Então, como proceder para raiar? Lembrando a você que o raiamento precisa ser muito criterioso, porque se não for criterioso, depois de pronto vai ficar assim. Isso seria péssimo, porque vibraria todo o conjunto, você teria perda e seria difícil de balancear. Então o segredo do fabrico está exatamente nessa centração. Se você for paciente, você consegue fazer a respectiva centração. Vamos mostrar. Então, você pega a tábua, que já comentei, independente de sua largura, 20, 30 de largura é o ideal, bate, prende assim com prego e faz a divisão pacientemente em 4 partes. No caso aqui da nossa amostragem está 4 partes. Então você, de posse da trena, você vai colocando as medidas sempre nesse cruzamento. Aqui já está para exemplificar. Feito esse dimensionamento, você vai ter o que? O aro, a bucha bem no centro do aro. Aí é quando rigorosamente medido, você não mede de forma aleatória, apenas cruzando, conforme estamos mostrando. Feito isso, você corta 4 raios. Cortados os 4 raios, na hora de pontear, você não deixa ele acima e nem bota no centro, porque se você pontear lá no aro, na borda que tem mais material, suporta solda. Então você deve fazer com que o raiozinho fique distorcendo pela superfície do aro, tanto um lado como o outro. Ok, feito isso, você coloca os 4 com todo rigor de medida. Não dá solda, dá ponto nos 4 raios no caso. Aí depois de fazer um lado, e você quer um trabalho criterioso, você já precisa estar com seu eixo pronto, porque aí você vem com aquela peça pré-montada, coloca aqui e roda lentamente
usando alguma coisa para balizar, para você ver se está de fato centrado. Você fazendo isso, aí o restante do ponteamento, ok, centrou, aí já no eixo é que você coloca os raios no lado inverso. Porque aí você vai ficar com a peça rigorosamente centrada e nesse sentido ela não vai ficar variando. Uma observação, quando você colocar o raio conforme comentado e alinhado ali no seu eixo, se você for colocar o lado inverso, você não coloca na mesma direção do existente, você já parte do entre raios. Exemplo, se você tem os 4 aqui em cima, conforme comentando, aí no lado inverso você já nasce com ele entre os raios colocados. Raio da parte baixa, aqui, porque assim o aro vai ficar com a carga totalmente equilibrada, não vai ficar um vazio, por serem apenas 4 raios. Falamos, cantoneira L de 1/8 por 3/4 é a peça que vai conter as pás. Barra chata de 1/4, vamos falar dela agora. Barra chata de 1/4 por 3/16 ou 1/4. É para você aprisionar as cantoneiras. Se você não tiver essa barra, não tiver com facilidade, você pode colocar a cantoneira L de 2 por 1/8, 2 por 3/16. Como você instala a cantoneira então? Aqui é a vista lateral do aro, considerando que você esteja vendo por aqui. Aí você coloca a cantoneira aqui. Isso na ausência da barra chata comentada. Barra chata, comentamos agora. Varão de construção 5/16 para fazer os raios. Pás, já dissemos que será no próximo vídeo. Eixo barra roscada, sugerimos 5/8, de forma alguma 11,5 porque é muito fraco. Mancal fabrico caseiro. Vamos falar disso então. Se você vai começar do zero e seguindo nossa sugestão vai usar eixo 5/8, para você não comprar mancal, porque são peças caras e o propósito é economizar, você providencia tubos cujo diâmetro, o rolamento entre. O rolamento precisa ter interno 5/8, porque fica casado com a barra roscada, 5/8, 5/8. Ele precisa entrar apertadinho. Não é assim fácil você encontrar um tubo cujo interno comporte o rolamento, mas se ele for um pouco maior, você rasga ele conforme está aqui e fecha. Bate ele até que o rolamento entre justo. E embaixo você usa apenas uma cantoneira L para compor assim o mancal caseiro. Roda muito tempo e nenhum problema. Como esse sistema tem multiplicação, esse é o formato. Essa é a maior coroa do mercado, coroa de bicicleta. Então as cantoneiras foram distribuídas na forma como estamos mostrando. Esse varão aqui é o varão de construção. Ele deve alcançar 80% da sua cantoneira. Se tem 820, mais ou menos 600 milímetros de comprimento. Mais ou menos isso, que é para não deixar que quando os ventos atacarem, o conjunto vá de encontro ao mastro. Então é um para cada. Essa largura aqui é o suficiente para conter a cantoneira. Comentamos sobre o eixo 5/8 ou o que você tem disponível na sua casa. Mancal fabrico caseiro mostramos agora. Barra chatas 1/8 por 5/8 é para fazer esse anel, que é o anel que vai conter ou preservar o entre pás, que no caso, por serem 12,
Aí é 30 graus entre elas. Então é preciso que exista de fato esse anel envolvendo o externo do conjunto geral, para não permitir que com o uso ela faça isso, altere o dito 30 graus, porque sendo 360 dividido por 12, exatamente 30 graus entre pás. Nesse momento está 60 graus entre pás, ou entre cantoneira, porque não providenciamos ainda as barras do meio. Vamos fazer um teste com essas pás em caráter experimental, usando apenas 6, embora serão 12. Aí, enquanto isso, a gente providencia o material, mas inicialmente vamos testar com 6. Aqui dissemos no item 9, barra chata 1/8 por meia ou por 5/8. É preferível que você use aqui 5/8, porque meia é muito frágil. Eu vou usar meia porque é o que eu tenho disponível. Então a de 5/8 é a que estamos usando aqui para conter as pás, porque faremos um conjunto desmontável para que possamos fazer qualquer tipo de modificação nas ditas pás sem mexer nesse conjunto. Sendo desmontável, poderemos testar N formato de pás, contanto que ali se torne irreversível, ou seja, não sofra alteração. Isso é um gabarito fundamentado no que foi projetado e na largura do PVC, que só temos de 200 milímetros. Não sei se existe mais largo que isso, mas é uma pá experimental. Ela certamente não suporta intempéries por longo tempo, principalmente quando está rotacionando. Então, fazendo uma leve retrospectiva do que já foi dito. Você encontrou o centro, você trouxe para cá, colocou o raio no lado inverso, não deixando que ele fique frontal ao outro, né, que fique no meio deles. Tudo já foi dito para não ser repetitivo. Foi feito o alinhamento do aro, aqui também já mostramos. Tudo bem, beleza. Então está assim com o máximo de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Está o máximo alinhado. Em seguida, você vai colocar as barrinhas para conter as cantoneiras. As 2 barrinhas, como você faz para encontrar essas medidas perfeitas? Simples. Vamos dar para vocês uma fórmula matemática que é muito fácil de usar, para você não ter que pegar a trena e ficar medindo exaustivamente até encontrar. Você faz o seguinte: vamos usar a fórmula de π, que é igual a 314,16 vezes o diâmetro da sua peça dividido por 12. Exemplo: 314,16 vezes o diâmetro desse anel é de 454 milímetros. A resultante é essa. Os demais aqui são subdivisões, não se faz necessário. Então, se você pegar esse anel, esse aro, e abri-lo, ele vai dar de forma assim, aberto, espalhado, 1426 milímetros. Lembrando que aqui é milésimo, isso aqui não se faz necessário. 1426 milímetros dividido por 12, que é a quantidade de pecinhas que você vai usar, ou de pás. Equivale, dá 118 pontos, etc, etc, etc. Então, a regra de matemática diz que quando passa 50%, você considera um inteiro. Então, 118 milímetros passou, aí 119 milímetros, aproximado, né? Porque não é preciso ser tão criterioso assim. Então, entre barras dá 119 milímetros, mas pode colocar 120, não tem problema nenhum. Como você procede para fazer isso? O primeiro passo é você colocar a primeira barrinha. Aí já se sabe que é 119 de uma para outra. Você pega a treninha que já mostramos, porque ela é mais prática para fazer curva, né? Aí você pega a medida pelo externo do anel, sim. Bota a segunda. Bota a terceira. Ou você não bota diretamente, você bate com punção. Marca, né?
bota a primeira e marca. Aí você faz a subdivisão, porque não vai estar com nada na frente para atrapalhar, e vai colocando uma por uma, até que no final, depois que você bate o punção em toda ela, que fica marcadinho, como está aqui, esse foi o procedimento, né? Então, ok, medida exata, é quando você começa a instalar as comentadas barrinhas. Então ela vai ficar rigorosamente equidistante ou medidas iguais entre si. Ok, você colocou as barrinhas, tudo certo. Aí você coloca a primeira cantoneira. Não faz solda, apenas ponteia, que é para ela permitir que você mexa com ela depois. Aí em seguida você vai para a segunda cruzada, a 180 graus. Então colocada a segunda, você tem um ponto de referência. Aí você vai usar uma régua, assim, para você distorcer uma pela outra. Você usando a régua, você vai ter uma distorcida pela outra, repito. E por serem duas, elas vão sempre coincidir. Aqui no caso está faltando, né? Eu não tenho como fazer esse coincidir. Mas vai que tivesse todas. Então o mesmo procedimento. Você coloca a reguinha, alinha uma pela outra, até a última peça. Colocadas as 12 peças, com auxílio da régua, conforme foi mostrado, com certeza não vai haver perfeita medida nas pontas, que se chama equidistância, né? E etc. Essa já está certa porque já está pré-montada. Aí como é que você faz para você acertar? Dissemos que inicialmente se coloca duas cruzadas. Aí uma delas está feita cruzada com auxílio da régua. Então uma delas você efetiva o ponteamento. Pode ser até as duas cruzadas. Pronto. Essa está rigorosamente na linha da outra e estão ponteadas, não tem como fugir. Aí é quando você, partindo da que estão efetivadas, você passa a usar a trena de uma para... Você passa a usar a trena de uma para a outra, colocando as medidas iguais. É trabalhoso, exige paciência, mas você consegue. Então, ok, deixou todas certinhas. Aí, à medida que você vai acertando, você vai efetivando os pontos. Nada de soldar ainda. Efetiva os pontos, confere, todas estão com X medida entre uma e outra. Então, com isso você tem a sua peça com os valores iguais nas pontas das cantoneiras. Ok, ponteados ou ponteadas, nada de soldar ainda. Aí você bota um obstáculo embaixo para aferir se todas estão de fato alinhadas. Então o alinhamento dá-se assim. Você colocou aquele ponto de referência ali embaixo. Para alinhar uma por uma. Aqui foi porque eu tropecei ali e tirou de posição. Então depois de todo esse procedimento, você tem a medida exata da ponta de uma cantoneira para a outra e tem o alinhamento embaixo. Conferido, ok, alinhamento embaixo e em cima, você efetiva os pontos. Uma observação. Quando você fizer o alinhamento embaixo, vou sair da frente dela. À medida que você vai fazendo o alinhamento, você vai colocando essa peça, para ela não fugir mais. Coloca uma. Colocar a segunda e por diante. Inicialmente você pode, todas essas barras, toda ela, pontear só em cima.
Então na hora que chegar embaixo, que você fizer a checagem, ok, está arestando, pequena diferença, aí você ponteia ali. A outra, lembrando de novo, ela está ponteada aqui em cima, toda ela, né? Os reforços. Aí deixa solto somente essa parte. Aí, ok. Se alguém ficar com muita diferença, você solta o ponto aqui. Solta esse ponto, que é para permitir que ela dê essa fuga, né? Abrindo ou fechando. Então, à medida que você vai alinhando embaixo, você vai ponteando aqui. A gente sabe que funciona de todo jeito, mas se você faz tudo com critério, você vai ter uma peça rodando suavemente e não vai ter perda, não vai ter vibração no mastro, vai funcionar contento. Então isso exige paciência para que fique 100%, ou 90%, 95%. 100% fica difícil, um fabrico caseiro, né? Mas com paciência você consegue. Então só para lembrar, não precisa mais que 8 raios, 4 de um lado, 4 de outro, que eles fiquem desencontrados. Por exemplo, quando colocamos aqui linhas pontilhadas, quisemos dizer exatamente isso, que essas linhas vivas continuadas é o de cima, por exemplo. A parte de baixo, que também foi mostrada lá na prática, são as pontilhadas, quer dizer, ela fica entre as linhas continuadas. Porque com isso você tem uma divisão de carga. Aqui está um pouquinho fora, mas foi porque na hora de riscar eu... Não, está certo, está certo. Está certo, foi uma questão de ótica que me fez ver diferente. Mas raia é uma coisa, suporte das pás é outra. Então, gente, no vídeo 02 já apresentaremos as pás instaladas e o anel de fixação da ponta das pás também instalado. Aí em seguida a gente bota os ventos para ver o comportamento. O vídeo ficou longo, peço desculpa a vocês, é que de fato eu precisava passar todo o projeto, até com intenção de querer ajudar a quem quer fazer alguma coisa parecida com isso ou melhor. Aproveito para cumprimentar os grupos dos quais faço parte. E render minhas homenagens aos colegas batalhadores. São milhares, né? Mas por parte vamos fazer um comentário acerca deles, os colegas assim, com quem tem assim um convívio mais estreito. Esaú, colega de grupo, batalhador inteligente, com excelente afinação nesse universo de sistema de paz e etc. Francisco de Goiás, altamente criativo. Raimundo do Pará, vendo o vídeo dele, me inspirou a fazer alguma coisa parecida com o projeto dele. Mandou foto para mim, aí serviu de inspiração. E nosso colega também, Davi Guimarães, outro criador de produtos, incansável guerreiro. Meus agradecimentos ao YouTube, outros países que nos prestigiam e outros colegas também que sempre estão aí nos dando sugestão. Não sou centralizador, quando a sugestão é interessante a gente aproveita e já põe em prática. E se você quiser colaborar com o canal Velho Pardal com qualquer quantia, o material metalúrgico está muito caro, os projetos se arrastam exatamente por conta disso, será bem-vinda qualquer ajuda. Canal Velho Pardal, na busca pela energia renovável.